O incrível circo digital realmente é incrível, já que tem sido o assunto mais comentado da internet se tratando de animação. Mas você sabia que originalmente a Pony seria completamente diferente? Em sketches e designs antigos que acabaram sendo redescobertos na internet, foram achadas algumas tirinhas postadas alguns anos atrás, em um site de quadrinhos, em que a gente encontrou a ideia original dessa personagem, onde ela ainda seria uma espécie de Arlequina, mas com um tipo de chifre de unicórnio bizarro na sua cabeça. Talvez o pessoal da criação tenha achado que ficaria bizarro demais pro programa, que vamos combinar já é bem sinistro, né? E por isso resolveram retirar esse pequeno detalhe. A gente descobriu muitas outras curiosidades sobre essa animação que viralizou por causa do seu humor dark e pegada sinistra que a gente não pode deixar de trazer para você hoje. Inclusive, a gente achou uma bem legal sobre o Jax, o coelho roxo que todo mundo achou irado. E a gente vai contar todas elas agora. Então pega a pipoca e aumenta o volume, que tá começando mais um Team Vídeos. Existe uma curiosidade que na verdade é uma referência, que a maioria das pessoas que assistiu o piloto de O Incrível Circo Digital achou que era só mais uma coisa sem sentido dita pelo Kingo, e que acontece quando a Zubble é cuspida para fora do corpo da rainha dos Gosmas. E aí ele a pega nas mãos e pergunta: Oh, thank God you're okay. You didn't experience a game show in there, did you? What are you talking about? Essa pergunta, na verdade, se trata de uma referência feita a um game criado pela Gooseworks, que é a pessoa responsável pela história e design do circo digital. É um jogo chamado Runmo, lançado em 2019, onde um cara verde corre e precisa passar por determinados lugares. E em um deles ele é literalmente engolido por um monstro gigante azul. E lá dentro do estômago do monstro ele participa de um game chamado Gastral Giveaway. Daí aquela pergunta aparentemente sem sentido do Kingo. Foi a Gooseworks fazendo uma referência a outro trabalho. Outro detalhe interessante é que o monstro azul também é uma espécie de monarca que tem até mesmo a sua própria coroa. E falando em um rei azul, a gente pode dizer que existe não um, mas dois personagens que aparecem no episódio de Circo Digital que têm essas mesmas características. O primeiro, claro, que é o Kingo. E o segundo, na verdade, se trata do personagem desconhecido por enquanto, que é idêntico a ele, só que com uma roupa real vermelha, que tá em uma das portas no corredor com um X grande sobre ele. Podemos até dizer que pode ter rolado alguma inspiração, já que se trata de personagens criados pela mesma mente, não é mesmo? Se você assistiu o Incrível Circo Digital e curtiu o Jax, pode ter certeza que você não é o único. Sobre ele, a gente encontrou em nossas investigações o conceito original do personagem, e vemos que ele sofreu algumas mudanças entre a arte inicial e o Jax sádico que vemos no episódio. Na verdade, as suas orelhas seriam mais finas e pontiagudas, e sua cabeça seria um pouco menor. Isso foi modificado para que o seu rosto semi-doentio ficasse mais à vista, tornando o personagem ainda mais carismático e querido pelos fãs da série. E esse é exatamente um detalhe sinistro sobre o Jax. Ele tá praticamente o tempo todo sorrindo, como se isso fosse uma das condições da sua aparência que não pode ser mudada, que na verdade é que dá um pouco do ar psicótico dele que a galera tanto gostou. Só que você provavelmente não sabe que nos rascunhos do personagem feitos pela sua criadora, existe uma imagem em que ele tá com a boca completamente aberta e com dentes pontiagudos, além de uma cara de que vai atacar alguém ao melhor estilo coelho maluco. Também conseguimos ver como a Pony é sem o seu chapéu de Arlequim, com o cabelo curto como vemos na série. Na verdade, não muda muita coisa, mas é legal ver como ela fica sem a aparência de um membro de circo, mesmo que não seja a aparência original da pessoa que está por trás da Pony no mundo real. Além disso, a gente pode ver que existem 4 tipos de personagens que compõem o grupo de moradores do lugar. O primeiro deles envolve personagens originalmente circenses, como é o caso do Kaufmo e da Pony. Outros são personagens meio abstratos, como a Gangle, a Zubble e o Kingo, que são peças diferentes que se juntam, como a Gangle, que tem o seu corpo como uma fita,
e sua cabeça representada por duas máscaras. Temos os bonecos como é o caso da Agatha, que é uma boneca de pano, e de outro boneco que vemos tomando banho em uma banheira. E por fim existem os personagens com aparência de animais, sendo que o último remanescente é o Jax, o coelho psicótico e divertido. Mas fora ele a gente pode ver que existem alguns outros que já foram eliminados ou enlouqueceram. E existem fortes indícios que nos próximos episódios do Circo Digital a gente vai ter outros personagens com aparência de animal que podem pintar na tenda. Isso porque a gente encontrou os designs originais de todos os personagens que apareceram no episódio piloto da série, e também de personagens que ainda não apareceram em nenhum momento. E alguns deles são animais, como um sapo esguio e uma borboleta. Mas não é só isso que a gente descobriu não. Originalmente o Caim, que é o apresentador do circo, teria seus olhos em cima da dentadura e não dentro dela, o que sinceramente seria muito mais assustador. Outra curiosidade interessante sobre o Circo Digital é que no teaser de lançamento da série a gente vê o corredor com os quartos para os entre aspas hóspedes do lugar. E se você analisar bem, vai perceber que pelo menos daquela perspectiva de visão, existem 18 quartos. 9 de cada lado do corredor, o que pode dar uma dica do número máximo de pessoas não felizes que podem estar ao mesmo tempo no Circo Digital. Se você também curte o incrível Circo Digital, comenta aqui embaixo o #Jax, pra gente saber que você curtiu também esse personagem sinistro. Outra coisa que pouca gente sabe é que todos os personagens do incrível Circo Digital são adultos, claro, com exceção de Caim, que na verdade é uma inteligência artificial, e também o Bolha, né, que é seu acompanhante que come vômito digital. Já que a gente sabe que você quer saber a idade de todos os personagens, a gente vai te contar. O mais velho é o Kingo, que tem 48 anos, e é quase um cinquentão. Agatha é a segunda mais velha com 30. Gangle tem 26. Pony, a personagem principal, tem 25 anos, e tanto Jax como a Zobel possuem 22. Já que comentamos sobre a Zobel, a gente também descobriu que a personagem não foi a única criada com esse design estilo Senhor Cabeça de Batata, que possui peças que se soltam e podem ser intercambiáveis. Existe uma outra ou outro personagem com as mesmas características, que foi criado e pode pintar em algum momento da série. Ele se parece com a Zobel, mas é ligeiramente diferente, tendo a conexão entre o tronco e o quadril meio enrolada e comprida, e sua cabeça parece um charuto. Outro personagem sinistro que pode pintar nos próximos episódios do incrível Circo Digital é uma espécie de palhaço pequeno com uma fisionomia sinistra e sorridente, que passa um ar bem sombrio. Ele até parece um bebê, mas pelo que a gente viu, só adultos entram na tenda, o que significa que nessa animação, as aparências podem e vão te enganar. Outro aspecto curioso da série é que tudo indica que nenhum dos personagens possui necessidades fisiológicas, como sono ou alimentação. Afinal, eles são construções digitais. Mas além disso, eles também não possuem sensibilidade à dor, como a gente pode ver no teaser de lançamento do episódio piloto, onde vemos a Agatha com um cutelo de açougue em sua cabeça e ainda sorrindo. E a gente vê também como a Pony ficou depois do Caim acertar nela várias facas numa espécie de show do circo. Na verdade, existe um momento em que a gente percebe que os participantes do Circo Digital podem sentir dor. Isso acontece quando a Agatha, que parece ter sido infectada pelo vírus do Kaufman enlouquecido, chega rastejando até os pés do Caim e ela mesma diz que está sentindo muita dor. Ou seja, parece que os moradores da tenda sentem dor só quando são atingidos por alguma espécie de bug digital. Outra curiosidade, que na verdade é uma coisa que o Caim disse e é meio interpretativa, é que ele possui centenas de olhos em todos os lugares. Mas isso não é verdade, já que ele nem percebe quando o Kaufman enlouquecido começa a destruir tudo o que vê na tenda. Nesse caso, a interpretação mais lógica seria que aqueles olhos na verdade se referem a nós, espectadores que estão assistindo ao show. E não são centenas de olhos, mas na verdade milhões. Lembra daquele personagem que é o boneco que tá em uma banheira que a Pony vê quando abre a porta? Pois é,
ele também possui um nome, mesmo que não seja dito ao longo da série, Doutor Futebol. Mas por que ele se chama assim? A gente não faz a mínima ideia ainda, mas uma coisa a gente sabe. Agatha, a boneca que habita a tenda, possui uma origem e uma inspiração um tanto quanto macabra. A boneca amaldiçoada Annabelle, mas não a que passa no filme, e sim a verdadeira que tá até hoje no Museu de Peças Amaldiçoadas. Sim, a gente tá falando exatamente daquela que possui sua própria franquia de filmes e que é habitada por um espírito maligno. Existe uma clara referência a arquétipos bíblicos ao longo da animação. O primeiro deles é o nome da inteligência artificial, que se chama Caim, um dos filhos de Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus, que também foi o primeiro homicida da história, já que, por ciúmes, ele acabou matando seu irmão mais jovem que se chamava Abel. Inclusive, em um determinado momento do episódio, quando o Pony está tentando fugir, a gente vê um logotipo de uma empresa em uma parede representada pelas letras C e A, que são exatamente as iniciais de Caim e Abel. Será coincidência? A gente tem certeza que não. Mas essa não é a única referência a passagens da Bíblia, já que, se você reparar bem, vai ver que a cena final do episódio com todos sentados à mesa para a refeição lembra em muito a cena da última ceia de Jesus com seus apóstolos. Essas foram as 22 curiosidades insanas que a gente trouxe hoje para você sobre o incrível circo digital. E como a gente sabe que tanto no circo digital quanto aqui a diversão não acaba, a gente separou esses 2 vídeos para você continuar se divertindo. Olha, esse segundo vídeo aí eu fiquei sabendo que é muito legal, hein? Depois volta aqui nos comentários e diz o que você achou.